Fala, tudo bem contigo? Como é que tá teus treinos? Tudo certo? Aqui é o Fabrício Santana e aposto que você já, assim como eu, começou a treinar e começou a gostar da corrida e começou a querer treinar mais, começou a querer evoluir nas distâncias, só que em algum momento isso pode ser um problema, tá? E para não se tornar um problema, esse nosso bate-papo aqui, eu estruturei aqui uma linha de raciocínio justamente para ajudar vocês a não ter problemas treinando demais, tá? Porque é muito comum a gente começar a evoluir e começar a se empolgar e tô motivado, eu quero melhorar, eu cada vez mais quero treinar, porque eu acho que quanto mais treino, melhor vai ser. Nessa ânsia e nessa vontade de treinar cada vez mais para tentar colher cada vez mais rápido o fruto, seja ele da distância, do RP, daquela velocidade específica, a gente pode cometer esse erro, que tem um nomezinho em inglês chamado overtraining, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse overtraining, o que é isso, principalmente quais são os sintomas, para você ter uma noção, para você mesmo cuidar, e vou dar uns guias aqui para a gente ir conversando dentro dessa conversa, né? Eu vou dando uns guias para que a gente não caia nesse problema, porque para resolver isso, mesmo que teoricamente é fácil, na prática não é tão fácil assim não. Daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, eu separei aqui uns pontinhos. Bom, a primeira coisa é o que é esse nome, né? Esse nome em inglês, diferente. O overtraining, se a gente levar ao pé da letra mesmo, ele significa excesso de treino. Então eu estou treinando demais, estou treinando além da conta, além do que eu precisaria, tá? Então over, né? Além, overtraining. Então eu estou treinando muito, em excesso. Qual que é esse o problema? Bom, imagina que toda vez que eu treino, e eu já conversei isso em algum momento aqui com vocês, se vocês não viram isso, eu devo ter falado provavelmente em efeitos do treino, para que a gente treina, descanso. Quando a gente faz um treino, a gente espera que a gente melhore. Como que a gente melhora? O corpo vai lá, descansa, repara nossas células, estrutura o que precisa estruturar e dá uma melhoradinha. E essa melhoradinha é aquele degrau que eu sempre falo para vocês, que a gente vai de degrau em degrau rumo ao nosso objetivo. Então, basicamente, é isso que acontece. Quando eu começo a colocar muito treino, eu tenho um certo problema. Então, o que acontece é, eu começo a dar muito estímulo, eu quero colocar de qualquer forma esse degrau, mas esse degrau não dá tempo de ser colocado. Ou quando eu coloco ele muito grande, muito alto, e eu fico tentando subir nesse degrau e eu não consigo. Então, isso é uma alusão, claro, né? uma figuração aqui, do que acontece quando a gente tem um desnível entre estímulo, ou seja, a corrida, fortalecimento e a reparação do tecido, ou seja, colocar aquele degrauzinho, né? Arrumar a casa, estruturar o músculo e fazer uma coisa que a gente chama de supercompensação, que é extremamente válido para a gente evoluir. Então, esse desnível, né? E essa dificuldade do corpo se alinhar entre esforço demais e descanso e recuperação de menos. E aí o que começa a acontecer? Em vez de tu evoluir, e estranhamente, mesmo treinando muito, você começa a piorar. Então isso é muito estranho. Então tu começa a pensar, pô, eu tô treinando. E aí o que você pensa em fazer? Vou começar a treinar mais. Principalmente se você é uma pessoa competitiva, que gosta de ter resultado, que está pela corrida também pela parte competitiva, por prova, por RP, né? Não só pela saúde. Então o que começa a acontecer? Você começa a colocar coisas cada vez mais, começa a treinar mais. Bom, então esse foi o que é, tá? Então vamos pelos sintomas, e eu vou seguir a listinha aqui só para não me perder nenhum. Primeiro, o que eu acabei de falar para vocês é a redução do desempenho físico. Então antes você corria 10 km tranquilo, daqui um pouquinho 10 já não é tão tranquilo assim. Tá? Então já começa, opa, eu só consigo correr 8 naquela velocidade que eu queria, opa, eu estou perdendo performance, tá perdendo rendimento. Distúrbio no sono, então o teu sono começa a ficar muito agitado, muito custoso, acorda de noite, então tem uma alteração um pouco mais significativa no sono. E calma, tá, gente? Porque alguns sintomas aqui a gente tem que ir batendo um pouco do que é os sintomas com o realmente treinar demais, porque às vezes pode ser algumas outras coisas, né? Mas alteração do apetite, alteração do humor, então irritabilidade, ansiedade, vai fazendo muita alteração, então o corpo está desregulado, né? Então acaba tendo essas variações.
Frequência cardíaca elevada em repouso, então significa que o corpo está fazendo um esforço em repouso para tentar reparar todo aquele dano, todo aquele esforço, toda aquela atividade física que ele está tentando arrumar a casa, como eu falei para vocês. Então isso acaba demorando um pouquinho e eu estou em repouso e o corpo está ali trabalhando, tá? Ele está descompensado, tá? E o sistema imunológico comprometido. Então, resfria fácil, estou sempre resfriado, sempre gripado. Então, justamente porque toda vez que a gente faz um esforço de alta intensidade, o que acontece é que o nosso sistema imune ele dá uma balançadinha, tá? Porque o esforço do corpo ele foi grande, tá? Então ele dá uma leve desajustada. Mas eu descanso, logo ele já está adaptado já, vou durmo, tudo mais, 48 horas ele já se ajusta, tá? Então o que acontece quando eu estou em overtraining? Eu começo a treinar tanto que esse desajuste ele não volta ao normal. Então eu começo cada vez a ficar mais fraco. Tá? Não só de performance, mas também em questão do meu sistema imunológico. Tá? Então, um outro ponto que eu trouxe para vocês é para a gente fazer uma relação entre overtraining e lesão. Tá? Na lesão, a gente tem uma palavrinha que às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo saco, que é overtraining e overuse, ou esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo é a mesma coisa que treinar em excesso. São palavras um pouco parecidas. Em inglês, às vezes a gente acha que, no modo que se fala, a gente parece que é a mesma coisa, mas tem um ponto muito importante. Quando eu falo de overtraining, ou seja, treinamento, eu estou falando realmente desse esforço, desse desajuste. Tá? Quando eu estou falando em lesão por esforço repetitivo, eu estou falando de um dano que está sendo causado repetidamente numa articulação, numa estrutura, e ela está machucando por causa disso. Pô, mas não parece a mesma coisa? Pois então não é. Sabe por quê? Porque o overtraining, eu estou falando de um treinamento de forma geral. Eu posso estar, por exemplo, fazendo, e a gente vê bastante isso, tá? Vê mesmo. E se você é um desses, deixa aqui nos comentários, porque você vai começar a entender qual o risco que você corre sobre isso. Então o que estou fazendo? De manhã eu faço uma bike, aí de tarde eu faço natação, aí na terça eu faço corrida e depois bicicleta, e depois fortalecimento, depois corrida, depois paro, depois... Aí tu vai ver que tem uns 8 esportes, fazendo todos os dias ele, e aí tu não consegue evoluir num esporte que você gostaria. Ou a corrida não evolui. Tu não consegue sair daquele ciclo. Pô, eu faço tanto esporte, como é que eu não consigo evoluir na corrida? Pois então, provavelmente tu está entrando ou já entrou nesse processo de overtraining. Significa que você não consegue descansar o suficiente para que você colha o resultado dessa quantidade de esforço que tu está fazendo. Tá? Então, por isso que às vezes a lesão por esforço repetitivo, ela não está ligada com o overtraining. Tá? Eu não necessariamente vou ter lesão por eu estar em overtraining. Mas se eu tenho uma lesão por esforço repetitivo, uma das coisas que eu tenho que olhar é o overtraining. Pode não parecer fazer sentido, tá? Mas uma coisa ela está relacionada à outra, mas o inverso não tanto, tá? Então, a única coisa que a gente precisa se preocupar é: eu estou sentindo algum desconforto numa região? Eu estou sentindo uma dor numa região? Eu tenho uma dor que para um esporte não dói e para outro dói? Então significa que você está entrando numa lesão crônica por um esforço repetitivo, mas ele não vem do overtraining. Ou seja, o overtraining, quem sabe, ele seja só um apoio, né? Ou seja, um desgaste a mais ou algum fator que a gente tem que perceber, tá? Então, o que a gente tem que fazer, tá? Pode parecer bobagem, mas essa frase ela é a mais importante aqui, tá? A gente precisa escutar o que o nosso corpo tem a dizer. Pô, comecei a viajar legal agora, no final da nossa conversa comecei a viajar. Mas não. Na verdade, o que a gente precisa ver é esses sintomas que eu falei para vocês. Tá? Então, ou seja, eu não estou começando a perder um pouco de performance? O que será que está acontecendo? Então sai do piloto automático um pouco. Eu sei que no dia a dia, por isso que eu falei que na teoria ela é bem tranquila, mas na prática ela não é tão simples. Então sai desse piloto automático e começa a ser um pouco mais analítico
em tudo que tu está fazendo, se o teu descanso está em dia, ou seja, será que eu estou dormindo o suficiente? Será que eu não estou acordando demais à noite? Será que eu não estou dormindo muito pouco? Será que a qualidade do meu sono não está ruim? Mesmo que a qualidade seja difícil da gente mensurar, né? Então, será que eu não estou dormindo pelo menos de 6 a 8 horas? Será que se eu cochilar um pouquinho de tarde não é possível? Ah, não é possível fazer isso? Pô, então como é que eu vou melhorar isso? Será que não seria mais legal deixar um dia, 2 dias off? Então, fazer um off total, sem academia, sem corrida, sem outro esporte, nada? Só o meu trabalho, que às vezes já é o suficiente para te cansar, já não é o bastante, já não ajuda. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é dá uma olhada no sono, tá? No descanso, dá uma olhada também nessas divisões de esporte. Será que tu não está botando muito esporte no teu dia ou muito esforço? Principalmente se a tua ocupação ela exigir fisicamente. Então tu ficar lá de pé, batendo vendedor, ficar lá de pé, batendo o dia inteiro de pé, para cima e para baixo, subindo, descendo escada, estoquista, pegando peso para lá e para cá. Pô, e aí depois ainda tem uns 3, 4 esportes somando nessa carga física. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Uma outra coisa também é que necessariamente para você fazer bastante esforço, você precisa ser capaz de suportar esse esforço. Então, ou você faz isso de maneira gradual, bem gradual, ou seja, eu comecei a correr agora. Pô, não é para correr 5, 10 km em um mês, tá? Vou fazer uma meia maratona daqui 2, 3 meses. Não, vai devagar. Por quê? Porque o corpo precisa se acostumar com toda essa carga e quanto mais novato a gente é num esporte, mais demora para a gente se acostumar ao longo dos dias. Tá? Então, além disso, o fortalecimento eles tem que estar inserido de uma maneira que não sobrecarregue os esportes. Então, não pode virar uma queda de braço aqui. Tá? Então, vamos lá, recapitulando, tentar descansar melhor. Perceber o que o corpo está dizendo, será que eu tenho alguma dor, será que eu tenho algum desconforto, será que eu não estou perdendo um pouco performance, estou dormindo bem, então todos aqueles sintomas que eu falei para vocês, dá uma olhadinha de forma mais analítica, mais fria, né? E não tão emocional como, meu Deus do céu, eu vou parar de correr. Pensem, quanto mais cedo eu resolver esse problema, quanto mais cedo eu ajustar, bem menor é a probabilidade de eu desenvolver algum problema que realmente vai tirar você da corrida ou de algum outro esporte. Então sempre pense, quanto mais cedo você tomar as rédeas do problema, mais cedo você resolve ele e mais cedo você não vai precisar se preocupar com ele. Tá? Então você resolve e sem contar que a resolução de um problema quando ele recém começa é muito mais simples e muito menos doloroso ou penoso para resolver. Então tentem se antenar para fazer isso o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Tentei, da melhor forma possível, deixar um pouco mais claro para que vocês percebam se está acontecendo isso no treinamento de vocês e deixe aqui nos comentários se já aconteceu ou está acontecendo isso com vocês. Será que você está treinando demais? Vamos conversando e eu vejo vocês nos próximos encontros aqui das nossas conversas, tá bom? Um forte abraço e até mais, gente.